nos corredores do varejo. Esse é o nosso podcast, o podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Juliana Piai e o meu sócio Fábio Caldas, vamos conversar com profissionais importantes do nosso mercado. A gente vai falar sobre novidades, tendências, movimentações e os assuntos do momento. Olá! No episódio de hoje, a gente vai falar sobre inovação. E para tratar desse assunto, eu convidei uma das referências no mercado, a Lauriane Cavalcante. Ela é fundadora da Deep Dive Inovação Estratégica. Lauriane ocupou posições de liderança em grandes corporações, conduziu projetos de cultura, responsabilidade corporativa, transformação digital e e-commerce. Lauriane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. E Sempre. finalmente a gente conseguiu trazer você para gravar. A gente viu esse ano uma grande retomada, o ano passado e esse ano também, uma grande retomada de eventos, né? Muito evento no setor, no segmento, para falar de inovação. Tem o SXSW, teve a NRF, a gente vai ter o Web Summit no Rio, mas assim, tem muita coisa acontecendo, né? E não só evento, tem também uma série de cursos, uma série de coisas. Como a gente qual é a melhor forma, qual você acha que é a melhor forma de acompanhar tudo isso? E mais, né, te pergunto, a gente tem que acompanhar tudo isso? Eu desde alguns anos atrás, né, quando essa coisa de, fui para a NRF e voltei cheio de ideias, eu sempre questiono o excesso de fontes, né? Acho que os eventos são super importantes. Eu costumo dizer, inclusive, que os eventos é um lugar para a gente estar, até para a gente se provocar a mudar e a transformar e a atualizar. Mas acho que tem que ter a gente tem que ser uma audiência muito seletiva, né? E seletiva e crítica, no sentido de escolher o que é que faz sentido para o nosso negócio, escolher o que é que faz sentido para a nossa empresa. E acho sempre que o exagero de ir para todos os eventos do ano, agora mesmo teve o Euro alguma coisa, Euro Retail, não sei das coisas. Então, assim, eu acho que ir para todos os eventos, às vezes, primeiro você dedica muito tempo para a escuta, tem pouco tempo para análise, né, do que sai daquilo, e eu temo a pulverização de iniciativas, assim, de estratégias, sabe? A gente tem conhecimento da nossa estratégia como negócio, né? Eu falo, o varejo, vocês, tem que ter uma segurança muito forte das nossas estratégias, dos nossos objetivos de negócio, e pegar essas tendências e tudo que se escuta e colocar, plotar em cima daquilo ali, fazer o match, né? Do deparo mesmo, será que faz sentido para a minha estratégia? E, às vezes, até revisitar a estratégia em função do que se escutou, que faça mais sentido para o negócio. Agora, acho que não tem uma obrigação de seguir todos os eventos, né? Eu costumo, como leiga que já fui, e hoje tento estar mais por dentro de tudo que se fala em inovação, que é muita coisa, eu costumo selecionar realmente, com o tempo de acompanhar alguns newsletters, acompanhar alguns eventos, eu costumo selecionar o que é que eu vou ali acompanhar todos os dias, o que é que eu vou acompanhar mensalmente. E agora mesmo, depois da NRF, eu vi vários boletins de tendências, fiz um trabalho, a gente está desenhando um curso agora, né, terminando desenhando um curso, atualizando, na verdade, um curso de transformação digital para o varejo, e eu fui beber naquelas fontes todas e disse, o que é que faz sentido, na nossa opinião, com tudo que a gente acredita, com tudo que a gente sempre estudou, o que é que faz sentido eu transmitir para esses alunos, né, como tendências de 2023 para o varejo. Então, acho que a gente tem que ter um pouco desse critério para fazer essa seleção, e a gente vai escutar de tudo, mas não dá para a gente fazer de tudo. Como que você seleciona essas newsletters? Porque o que eu sinto, aí eu vou falar muito particularmente, às vezes eu fico muito louca, assim, começa a me dar uma crise de ansiedade, porque todo mundo quer dizer quais são as tendências no seu setor, e aí a gente fica completamente perdido tentando acompanhar tudo ao mesmo tempo. E acho que a gente pode, eu tento usar alguns critérios, mas como é que eu tenho curiosidade de entender como que você identifica qual newsletter é bacana acompanhar, quem seguir nessa hora de fazer essa curadoria? O critério que eu acho que é o principal, para mim, eu sempre fui muito cautelosa com seguir modismos. Muito, muito. Desde que eu
estava no mercado corporativo, que eu fazia inovação para corporações, dentro delas, né? Eu tinha muito cuidado, porque, em geral, chega sempre aquele chefe que quer radicalizar e que quer pegar a última novidade e colocar em prática no negócio. E eu sempre dizia, mas calma, porque talvez isso não faça sentido. Então, o primeiro critério que eu uso para selecionar é quão aquilo faz sentido, quão aquilo faz sentido, quão aquilo é modismo, eu chamo de shiny technology, que é tudo que brilha parece que você tem que implantar, sabe? É tudo que eu chamava de iPadization, inclusive, uma época. Todo mundo que tinha um iPad, um touch, a gente dizia, isso é ótimo, é maravilhoso, eu tenho que fazer. E eu dizia, calma, porque isso é só iPad e touch, não é relevante para o propósito, né, do serviço ou do que quer que seja. Então, o modismo versus relevância ali, sabe? Então, na medida em que você vai seguindo uma newsletter, você vai vendo, na época, quando você estava falando só de metaverso, aquilo parecia que tudo tinha acabado e tudo tinha que ser metaverso a partir do dia seguinte, NFT, e não sei o quê, e a quantidade de verbetes e de expressões que o público simplesmente não conhecia e não se dava, as newsletters e os meios não se davam ao trabalho de explicar tecnicamente o que era aquilo, né? Então, quando começa essa enxurrada de novidades, ChatGPT, agora é o do momento, né? Então, quando começa aquela enxurrada de uma novidade que canibaliza a anterior, eu já acho que é meio forçado, sabe? Então, essa para mim já é o primeiro critério, é dizer, é relevante o que esse pessoal está falando, ou eles estão só replicando o que o Zuckerberg está falando, ou o que, sei lá, o Elon Musk está falando, sabe? A segunda coisa eu vejo quem escreve também, eu bisbilhoto um pouco quem escreve para aqueles meios, né? Quem fala ou quem escreve em nome daqueles meios. Então, para ver um pouco também qual foi a atuação dessas pessoas, o jeito de escrever, e aí vai, mas eu acho que cada um, é muito de cada um, né? E eu escolho em quem acreditar, e escolho no que acreditar, né? Mas meus critérios são muito esses, assim, eu levo a inovação a sério no nível de não me deixar iludir por qualquer primeira novidade, sabe? Então, é como se estivesse descobrindo uma fake news. Então, se é uma fake news, você vai a fundo e vê, faz sentido eu acreditar nisso aqui? Então, é meio que o mesmo processo que eu faço para descobrir se é fake news ou não, é o que eu faço para seguir ou não um meio ou um veículo. Lau, inovação é a sua praia, né, seu campo. O que você acha que as empresas de varejo, que aí é o meu campo, né, é seu também, mas é o que eu pesquiso diariamente. Uhum. O que você acha que o varejo difere de outros mercados quando o assunto é inovação? É o senso de urgência, na minha opinião. Eu acho que o varejo, ele está sempre desesperado pela próxima novidade, assim. É desesperado, eu falo a palavra desesperado porque eu acho que é pejorativo até, sabe? Eu acho que estar aberto a todas as novidades que aparecem te deixa sem estratégia, né? Te deixa confuso, te deixa sem planejamento, porque na medida em que sai uma novidade hoje, você quer implantar amanhã, você já corrompeu o seu planejamento, todo o seu planejamento estratégico. É necessário ter uma estratégia de inovação, não é simplesmente ter uma estratégia de vendas, né? Então, é necessário, porque a estratégia de inovação, ela vai te dizer que tipo de pessoas e que tipo de habilidades essas pessoas precisam ter junto de você, que tipo como são os teus processos, analisar os teus processos para entender onde é que tem oportunidades em que a inovação pode te ajudar, e os sistemas. Então, é preciso ter orçamento para fazer isso, né? Então, quando você diz, eu tenho minha estratégia de vendas, e o varejo é muito disso, né? Amanhã o vizinho faz uma coisa, eu tenho que fazer igual. Então, e muitas vezes faz sentido para o vizinho, às vezes nem faz sentido para o vizinho, nem para você, né? Então, eu acho que a grande diferença do varejo para outros segmentos, tem outros também que têm esse senso de urgência, mas acho que o varejo é muito coração, né? É muita emoção, é muito pulsação, e por isso muito impulsivo, né? Então, na medida em que é aquela briga do colchão da cama da Casa Bahia com, sei lá, com o Magazine Luiza, no mall de um shopping. Quando um põe a cama na porta, o outro vai lá e põe a cama na porta. Se o outro avança 2 centímetros e põe a cama mais para fora da porta, o outro faz igual. Então, eu acho que na inovação, assim como nessa época que era assim, essa briga das camas,
eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela, porque precisa e demanda planejamento, demanda estratégia, né, como eu falei lá no início. Uhum. E esse senso de urgência, ele eu acho que atropela bastante, atropela prioridades de investimento, atropela times, inclusive, dedicados, e planejar é tudo. Por mais que tenha que ser um planejamento rápido, mas planejar é É, tudo, né? sim, às vezes o planejamento é rápido, é para sair rápido, Total. Tudo mas é você não. método, né? Tudo é É. metodologia. Se você tem uma metodologia de fazer guinadas, de fazer mudanças no seu planejamento mais agilmente, de forma mais Mas, ágil, uhum, é uma questão de você absorver novas metodologias de trabalhar e de resolver problemas, e você rapidamente consegue guinar também a sua estratégia, mas sem simplesmente dizer, time, para o que você está fazendo e faz o outro, já não funciona. uhum. Para o que você está fazendo e usa essa nova ferramenta que é X, Exatamente. Y, Z, não vai funcionar, né? Uma Não vez faz sentido. que a empresa tenha esse planejamento, que ela consiga botar o pé no chão, elaborar um bom planejamento, seja ele ágil, seja ele para 1 ano, para 2 anos, seja ele de longo prazo, eh, como que você vê que as empresas deveriam tirar a ideia do papel, né, tirar desse planejamento e efetivamente começar um processo de inovação? Porque eu entendo que isso que você pontuou agora, né? A gente tem que planejar, a gente precisa planejar. Mas e aí, qual é o próximo passo depois que a gente fez um bom planejamento? Eu vejo, o planejamento normalmente sai das oportunidades e das necessidades, né, que foram encontradas em alguma jornada, ou na jornada do ano passado, ou na jornada do cliente, ou na jornada de um parceiro, o que for. Então, eu pressuponho que o planejamento bebeu nessa fonte aí de pesquisa, de estudo, de entendimento de onde tem fricção, onde tem problemas para serem resolvidos. E o que eu vejo é que a partir do momento que você, é o que a gente defende, inclusive, na Deep Dive, é que a partir do momento em que você tem essas observações feitas, os pontos de fricção, das oportunidades, desenha-se o planejamento, mas o que surge normalmente é uma lista de iniciativas, né? Surge assim, preciso fazer isso, aquilo, e às vezes tem lá 10, 12 iniciativas, que a gente chama de roadmap. Então, sai um roadmap de iniciativas, e, e o que eu vejo que acontece é se colocam aquelas iniciativas todas para acontecerem ao longo daquele ano, né? Sem olhar para um potencial de geração de valor que aquilo tem para dentro, para a companhia, ou para a empresa, ou para o negócio. Então, normalmente eu vejo o roadmap seguido de uma priorização que segue alguns critérios. Então, a priorização, ela vai beber num critério de geração de valor para o negócio, para o meu cliente, para o meu negócio, né? Tempo de tirar do papel, porque muitas vezes a gente diz, eu vou tirar o mais rápido do papel primeiro e deixo o mais demorado para só fazer no fim, ele não sai nunca do papel. Então, às vezes, o que está mais demorado, você tem que começar a tirar devagarinho, com o mais rápido, na mesma altura, na mesma época, porque senão você nunca vai fazer aquele projeto nunca vai sair. Custo, naturalmente, recursos, e fit, né? Match, fit, eu não consigo achar uma palavra agora em português, afinidade, talvez, com a estratégia. Então, tem com os objetivos daquele período, né? Do período para o qual o planejamento foi desenhado. Então, eu vejo que é um planejamento, um roadmap de iniciativas e priorizá-las no tempo, e dizer, tá bom, das 12, eu em 2023 vou tirar 4 do papel, bem feito, com efetividade, e depois eu vou, porque essa daqui depende dessa outra. Não adianta jogar um roadmap cheio de iniciativas, porque a gente nunca vai conseguir concretizar. Eu vivi isso quando estava tirando, né, como gestora de empresa, tirando iniciativas por ansiedade, porque a gente fica, de fato, querendo realizar, né? Mas no fim do dia a gente não realiza. A gente fica com 4, 5 frentes de trabalho simultâneas, que nenhuma delas gira, nenhuma delas dá resultado, porque você não deu foco em nenhuma delas, né? Individualmente. Um capítulo que eu acho que é essencial para tirar as iniciativas do papel é essa capacitação dos times, sabe? Na questão da agilidade, na questão das metodologias que hoje se provam o design, como é uma coisa que a gente adotou a metodologia de design como forma de trabalhar, que o design ele te ajuda a entender o problema, empatizar com o problema e com as pessoas que vivem aquele problema e, junto com metodologias ágeis, a gente começar a rodar modelos de desenhar o projeto e implementar o projeto.
Então, os ciclos de melhoria rápidos, são ciclos semanais, de você fazer, rodou, colocou para rodar, em uma semana, olha para os indicadores, analisa a performance, volta, corrige e volta a fazer. Então, hoje, essas metodologias do design thinking, do agile, tem as organizações lean, né, que são as organizações enxutas, que é exatamente a catequese aí das startups, né, que são organizações que atuam de uma forma muito rapidamente para resolver o problema, para colocar um produto no ar, né, para colocar um produto no mercado ou um serviço, de forma rápida, mas que também rapidamente ela possa fazer o ciclo, validar se esse produto faz sentido ou não faz, ou tira do mercado, ou ele vai fazendo um ciclo de melhoria até que ele vire vire um best-seller, né? Então, eu vejo algumas questões, tanto da questão do planejamento como roadmap de iniciativas, mas também a questão cultural dos times estarem preparados realmente para olhar para aquelas iniciativas e ver, colocá-las no tempo e tirá-las do papel dentro do tempo combinado e comprometido. Né? E aí eu ia te perguntar como priorizar quando você tem 4 iniciativas rolando ao mesmo tempo. Qual critério que é bacana você ter na hora de priorizar, entender qual vai primeiro, qual vai depois, o que eu deixo para lá? Thaís, existem alguns métodos, inclusive comprovados já, métodos tipo, até planilhas montadas, com pesos que se dão para alguns critérios, e que te ajudam a fazer, a gente roda muito isso com os clientes, a gente quando define um roadmap de iniciativas, a gente faz com eles, senta junto com eles, tem 2 ou 3 metodologias que são bem legais, que é esforço, geração de valor, e tem mais alguns outros itens, e que aí eles dão peso, eles dizem, não, para mim, eu tenho hoje urgência para gerar valor no meu negócio, e eu tenho orçamento baixo, então o orçamento vai ser um ponto que vai pesar um pouco mais no jogar para frente ou para trás uma iniciativa. Então, existem critérios, existem metodologias já comprovadas para ajudar exatamente para quem tem um montão de iniciativas a dizer, ó, tira primeiro essas 3 do papel, e se você só tem orçamento para elas 3, joga as outras 3 para o outro período, e assim sucessivamente. Mas, normalmente, os critérios que a gente, como Deep Dive, apoia os clientes a priorizar é aquilo que eu falei, é criação de valor, geração de valor para um negócio, adaptabilidade, afinidade com a cultura da empresa, recursos, que aí a gente está falando de gente, recursos humanos, se você tem o suficiente ou se você vai precisar contratar e jogar mais para frente, orçamento e tempo, prazo, para sair do papel aquela iniciativa. Então, normalmente são 5, a gente usa 5 variáveis, tem gente que só usa 3 variáveis, que é tempo, esforço e orçamento. Então, depende, tem uns 3 ou 4 métodos aí diferentes. A gente usa essa que tem esses 5, que a gente acha que inovação não é simplesmente olhar e dizer amanhã começa a gerar resultados, sabe? Eu acho que tem muito de valor e muito de percepção cultural e tal, que precisa ser colocado aí no caldeirão. E no final do dia precisa casar com o propósito da empresa, o Totalmente. produto, se não fizer essa avaliação mais ampla, né, Exatamente. mais Aí você aberta, você esquece esse match com a cultura da empresa, com a história que a empresa tem até aqui, né? Então, E eu acho muito fácil esquecer, né? É Não, muito fácil super. você se É o que perder mais com isso. acontece, Ju, é o que mais acontece. Falando de metodologias, né? Você falou de várias metodologias. Recentemente vocês fizeram um post, a Deep Dive fez um post sobre inovação aberta. E eu achei muito legal, achei muito interessante. Eu queria que você explicasse assim para a gente o que é essa metodologia, onde é que ela se aplica e quais são as empresas que podem usar. Todas as empresas podem usar inovação aberta. Já vou começar pelo fim. Todas as empresas, todos os negócios podem, e eu sugeriria que usassem, porque inovação aberta eu acho que é a forma mais rápida e mais viável de uma empresa tradicional, que eu acho que é um pouco o foco do nosso papo aqui, são empresas que vêm do mundo tradicional e que estão querendo se transformar e se atualizar, se abrir para capacitar os seus times a partir da experiência de outras empresas que já estão já estão com a ficha, né, para a transformação digital ou para a inovação virada. É uma forma econômica de você trazer parceiros para dentro da sua empresa em prol de um único objetivo, de resolver um único problema, um desafio, desenvolverem juntos, de mão dada, com habilidades mixadas
do teu time, que conhece profundamente o teu negócio, mas que também, por isso, tem amarras, tem, putz, vai mudar, vai ser diferente, não queria que mudasse agora, e que também ainda não está capacitado com as metodologias, que a gente até citou aqui algumas delas, e que para essa capacitação levaria tempo. De repente, você, quando abre, é preciso ter um coração muito aberto para fazer uma inovação aberta. Porque, primeiro, você tem que identificar os teus desafios mais relevantes, né, que você vai priorizar nesse ciclo de planejamento ou de estratégia. A partir desses desafios, você faz um convite a um ecossistema de parceiros, que pode ir desde estudantes de universidade, pode ir de startups, podem consultores externos, podem ser os próprios parceiros de negócio, e no caso do shopping center, o lojista é um excelente parceiro para fazer parte de um projeto desse. O cliente é outro excelente parceiro para fazer parte de um projeto de inovação aberta. Então, na medida em que você vai trazendo, né, outros stakeholders para dentro da solução do teu problema, você ganha na visão de vários ângulos, deixa de ser somente o teu olhar, né? Então, a gente traz visões diferentes para dentro dessa colaboração, pode trazer pessoas de faixas etárias diferentes, que cubra teu range ali de gerações, né? Porque hoje a gente está na fase, estamos com 3 gerações que têm comportamentos totalmente diferentes, no consumo, principalmente. E traz a academia, que vem com algum conteúdo teórico, mas um teórico que é isso, as metodologias, elas ajudam muito a gente ter segurança do que está fazendo quando está falando de inovação. O chefe, o presidente da empresa sempre diz, e aí, mas como é que você comprova isso? A metodologia é o que você vai mostrar a ele por que aquilo ali pode vir a dar certo na frente, por que aquilo ali é mais ágil, reduz o risco. Então, a inovação aberta também ajuda na redução do risco, porque você vai trazer experiências de várias frentes que já passaram por aquilo e que podem perfeitamente dizer, isso aqui não rolou, isso daqui dá certo, vai em frente por aqui. Mas a inovação, por natureza, pressupõe risco, né? Então, também tem que ter uma abertura de coração aí para correr riscos, mas riscos controlados, e que quando você traz a inovação aberta, você traz tantos agentes diferentes que já consegue ter um mini teste interno dentro desse time que está trabalhando nos desafios. Então, eu vejo a inovação aberta como uma grande oportunidade. Praticamente todos os estados, acho que todos os estados hoje já têm algum ecossistema que junta esses elementos todos, que junta a universidade com o governo, com startups e com empresas que dominam as metodologias, e se juntar com eles, se colar neles, eu acho que é uma grande oportunidade para qualquer negócio de aprender, e quando esses times saem, quando esse processo acaba, teu time já está em outro patamar, em termos de habilidades, em termos de capacitação. Então, já é um passo que você dá com muita naturalidade, já resolvendo problemas, ao invés de você capacitar para depois olhar para os seus problemas. Tá? Você vai aprendendo e resolvendo, né? Vai aprendendo e resolvendo. Isso é a vida do design. O designer de serviço, o designer estratégico, exatamente, a vida dele é aprender a fazer. Mas baseado, por isso que segue a catequesezinha da metodologia, que assim você não se perde, mas vai aprender fazendo. E tirar do papel e executar também aprendendo. Porque a gente tem muito medo, né, de dar a cara e dizer, não, vou pôr um serviço novo no mercado, mas, putz, é novo, acho que vou esperar alguém fazer antes. Perdeu, já não é inovação. Né? Se esperou alguém fazer antes, você é seguidor, você já não é inovador. Você não inova. E era a minha próxima pergunta para você. É exatamente isso. Vale a pena inovar, ser o primeiro, sair na frente, ou esperar? Né? Esperar quando todo mundo já testou, o produto já rodou. Tudo bem que você não tem aquela cara de inovador, mas você talvez põe o pé no freio um pouquinho, espera alguém fazer e você vira um seguidor. O que você pensa disso? Depende muito da cultura da companhia, Ju. Eu sou aquela que vende inovação e fala, eu tenho uma empresa de inovação, mas eu não sou aquela que diz, eu só acredito em inovações disruptivas, sabe? Tipo, é o único, com risco lá no alto. Não, porque eu acho que cada empresa tem o seu DNA, né? Tem empresa que nasce preparada que tem líderes e que seguram a onda de um posicionamento um pouco mais arriscado, um pouco mais ágil e veloz e tal, e mais à frente. E tem empresas que, de fato, dizem, não, eu não quero, eu quero ver se isso funciona, e eu já quero fazer o meu melhorado, né? Então, vai assistir o concorrente fazendo, ou alguém do mercado fazendo,
e diz, beleza, vi que eles aqui deram umas titubeadas, vou já fazer o meu melhorado. Tem prós e contras. A única coisa que eu não defendo de cara quando se vai falar em inovação, seja ela disruptiva ou seja ela incremental, que é uma melhoria de processo, pontual e tal, eu não acredito que você consegue fazer sozinho. Isso eu, de fato, não acredito. Aquilo que diz, eu vou desenvolver a minha própria solução tecnológica. Se você não é de tecnologia, não entra nessa, sabe? Porque vai ser um desgaste de tempo, um desgaste de orçamento, um desgaste de pessoas, e você vai ter que montar um time. A gente viu vários casos como esses acontecendo, inclusive, no segmento de shoppings, na época dos marketplaces, gente que desenvolveu a sua própria plataforma de e-commerce, com um montão de plataformas de e-commerce boas e testadas no mercado. Então, aí demora muito mais o ciclo de sair do papel, né? Porque você vai desenvolver do zero, e o risco é todo seu. Quando você compra uma plataforma, compra uma solução que já está no mercado, você está com a solução pronta, já testada por um montão de gente, só que você pode dar suas características, sua personalização, ela vem após o desenvolvimento tecnológico, né? Ela é a roupa, né? O front do negócio. Mas desenvolver tecnologia do zero dentro de casa, quando você não é uma empresa de desenvolvimento de tecnologia, eu acho uma bobagem, porque já existem milhares de empresas que têm soluções para tudo. Então, o que é legal é olhar para o que você tem hoje embarcado de soluções dentro de casa, de sistemas, de tecnologias diversas, e ver, beleza, quem é que tem potencial de integração com os meus sistemas no mercado? Faz uma varredura no mercado e entende, porque integração é tudo, né? Não adianta você falar de dados, falar de aprendizado sobre o cliente, se o teu e-commerce está separado do teu CRM, que atende cliente na frente de loja, se o teu e-commerce não vai buscar o teu estoque dentro do teu ERP. Então, fica tudo muito bonito contado, dizendo faço mundos e fundos, mas se não houver integração dos sistemas, que é a maior dor de cabeça na nossa visão, quando se fala em tecnologia, a gente está falando de um monte de iniciativas totalmente fragmentadas e sem uma inteligência unificada para a empresa. E na medida em que eu penso em desenvolver isso sozinho, nossa, eu vou ter que aprender um caminho completamente novo, fora da minha expertise, e o tempo vai embora. Dessa forma, já tem um montão de gente, os seus concorrentes já saíram, já quebraram a cara, já corrigiram e já estão ganhando dinheiro, e você ainda está ali desenvolvendo suas soluções. Então, eu vejo que o seguir ou ir à frente tem muito a ver com a estratégia, com a história da companhia e com o DNA, né, que a companhia tem, mas de forma alguma acredito numa primeira solução, como um piloto, um primeiro trabalho, ser desenvolvido dentro de casa, eu acho que é um desperdício, sabe? Mas aí a gente está falando de inovação só focada em tecnologia, né? Inovação não necessariamente tem a ver com tecnologia. Eu queria dar um passo atrás e te perguntar o seguinte: o que é inovação no Nossa, contexto corporativo? eu acho que eu não tenho uma frase para inovação. Eu acho que inovação é você resolver problemas de uma forma diferente do que você sempre resolveu. E por isso, você está certíssima, Thaís, inovação não passa necessariamente por tecnologia. A tecnologia, ela é um meio, ela é nem chamo de ferramenta, eu acho que tecnologia é um meio. Né? É um meio de comunicar, é um meio de resolver, de dar fluidez num processo X, pode ser, e pode não precisar, pode simplesmente ser comportamental também, uma mudança comportamental, não é? Então, a inovação eu vejo como uma forma diferente de olhar para uma situação e colocar uma série de fatores aqui que ajudam você a pensar de uma forma diferente. Seja empatia, seja trazer visões externas para junto, para você conseguir olhar. Eu sempre brincava em shopping que eu olhava para shopping, teve uma altura que eu disse, bora olhar para o shopping com um olhar de hotelaria. Esquece shopping, porque senão a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz há 25 anos. Vamos olhar agora com um olhar de hospitalidade, né? Isso lá atrás. E hoje a gente está olhando, não sei se todo mundo está olhando, mas eu já olho hoje como hub comunitário. É outra conversa. Então, assim, agora você tem que fazer uma mudança de olhar para poder a inovação acontecer. Né? E a inovação, ela passa por
facilitar a vida dos stakeholders que atuam, dos usuários que atuam diretamente num determinado serviço, processo, né, o trabalho, de uma forma geral. E esse facilitar pode ser através de uma mudança de ação dentro do processo, do fluxo, você reduzir o tempo dele dedicado àquilo, é uma integração de um sistema com o outro, que vai evitar que ele faça exportação de uma informação para poder juntar com a outra fora do sistema. Então, a inovação, eu não consigo conceituar como uma coisa tangível, eu acho que a inovação é um jeito de pensar e de fazer diferente, que não necessariamente passa por tecnologia, mas passa necessariamente por gente, por pessoas. Então, porque ainda que venha a tecnologia como meio, é para resolver o problema de pessoas, seja quem está dentro de casa, seja cliente externo, seja quem está fora. Né? Passa sempre pela resolução de algum problema? Quase sempre, Thaís, na minha opinião. Quase sempre. Porque quando a gente emerge numa situação, num processo que não está, vamos lá, começa dizendo, não está vendendo bem o serviço tal, ou o produto tal, não estamos atingindo o objetivo. Aí você vai desconstruindo para trás, e quando você chega lá atrás, você ou tem um processo que está demorando muito na assinatura do contrato, e isso a gente vê diariamente, ou tem refação demais no processo, você começa a pedir a documentação da outra parte. Olha, você não mandou o documento A, B, C. Aí o cara manda o A, B, C, você diz, só recebi o B e o C. Por comunicação, sabe? Comunicação efetiva, ou passa por uma ferramenta, de fato, que a pessoa usa técnica e que não está funcionando, ou passa por falta de empatia, pura e simplesmente. Então, eu vejo muito e falo muito isso com clientes shoppings. A gente tem... eu acho que a gente tem 3 stakeholders principais no negócio de shopping. A gente tem o cliente final, né, que no fim do dia não é nosso cliente, é cliente do nosso lojista. No fim do dia é isso. A gente não transaciona com esse cara. A gente está tentando transacionar agora com e-commerce, com marketplace, com não sei o quê, mas que a gente também não é também a nossa praia. Nossa praia é o lojista. Enquanto a gente não resolver todos os pontos de fricção, enquanto a gente não tiver transparência nas relações, enquanto a gente não abrir o coração das nossas dores, para dizer, também tenho dificuldades, também tenho problemas, para o nosso principal conteúdo, o lojista é o principal conteúdo do shopping center. É igual você abrir um site e não ter nada. Não tem nada, ou você ter um Instagram sem post. Se você não tem uma relação bem produtiva, uma relação de parceria absurda com o lojista. Porque o lojista é a vitrine, o lojista é o que o cliente compra, o lojista é o sorriso na cara que ele recebe. Então, eu vejo, quando eu falo pessoas, de fato, eu vejo o ecossistema, vou repetir shoppings, porque é o mundo mais conhecido de todo mundo, o ecossistema de shoppings, eu acho que os principais stakeholders são o cliente final, porque a gente recebe ele, a gente põe o tapete para ele entrar, o lojista e o usuário interno, os colaboradores que cuidam dos processos. Né? Então, se você tem um serviço, e a gente fala muito, o serviço de atendimento ao cliente do shopping, empréstimo de cadeira de rodas para uma pessoa que precisa. Se você faz o cara entrar no shopping e a cadeira de roda não estiver no estacionamento, de que serviu isso se o cara não consegue andar? Se você diz, não, você tem que ir até a central de segurança pegar a cadeira de roda. Ok. Né? E se você obriga que ele devolva a cadeira de rodas na central de segurança antes dele ir embora, tá tudo errado. Temos um grande problema. Temos um grande problema. Então, não tem nada de inovação aí. Mas pode se usar de inovação e pode se usar de meios diferentes para essa cadeira de rodas chegar no estacionamento. Né? Pode se usar de uma forma de um check-in, pode dizer, estou chegando, mas de um jeito mais inteligente, com o uso dos dados que a gente capta em promoção, que capta no estacionamento, sei lá onde mais. A gente pode ter tudo isso numa rede só, de forma que o meu cliente, quando sair de casa, ele diga, estou indo aí, tenho 1 hora para gastar e preciso resolver 3 problemas. E eu dar o caminho das pedras para ele antes dele chegar. E eu resolvo a vida dele em 1 hora. Mas eu não abro a guarda para dizer a ele que aquela entrada tal tem uma obra, putz, se você ficar ali, você vai demorar 1 hora e meia só para entrar. Eu não digo a ele que tem obra. Eu tenho medo de dizer a ele. Então, o elemento transparência, eu acho que é elemento transparência e empatia, porque aí a gente está falando de gente, todos dois,
eu acho que é a base principal para a inovação acontecer, sabe? E a participação, colaboração e tudo aquilo que a gente já falou. E passa por gente, né? No final é tudo, Tudo a gente. São é todas tudo sobre habilidades pessoas. interpessoais. Todas essas são habilidades interpessoais, né? Sim, sim. Quando a gente vai ver Lau, no fim do dia. A tecnologia vai ser o meio depois que eu vou puxar para falar com o cara, se eu vou usar um chat, se eu vou usar para um ajudar ou chatbot. não, né? É só para resolver, mas a conversa, o tom, o posicionamento, inclusive político, social, tal, tem que acontecer, porque são pessoas se relacionando, né? Você acha que as empresas brasileiras, varejo brasileiro, shopping, né, mais no nosso segmento, estão preparados para a inovação ou andam correndo atrás de quem já fez para copiar e tudo mais? Ou o quanto você acha que os nossos shoppings estão, como eles estão posicionados nesse processo de inovação? Eu acho que eles estão correndo atrás. Eu acho que a pandemia até deu uma esperança de que iriam passar a olhar de uma forma diferente para as coisas, mas, de novo, foi pontual e foi ataque de guerra, né? Foi uma estratégia de guerra. Acho que eu estou generalizando, naturalmente existem casos e casos, mas de uma forma geral eu vejo o varejo ainda correndo atrás, ainda atropelando uma iniciativa que mal começou a dar resultado com outra que acabou de ser lançada e criada e que o concorrente fez. Mas acho que, porque a tua pergunta foi se estavam preparados, eu acho que quem não estiver preparado tem que se preparar para fazer a transformação de uma forma estratégica, de uma forma sustentada e consistente, né? Eu não vejo ainda iniciativas com consistência. Eu vejo, sim, um projeto que colocou-se no ar e que diz, não, não vamos derrubar o projeto, a gente acredita, ou a gente diz, não, não é um projeto que é para dar dinheiro, é um projeto para posicionar. Eu vejo isso acontecer, mas eu não vejo acontecer, por exemplo, os shoppings olharem para a jornada do cliente e resolverem o problema que é do cliente. Eu vejo hoje o varejo resolvendo problemas que são da companhia, da empresa, seus próprios problemas. E sem o olhar de o que é que o meu cliente precisa, né? O que é que está correndo mal para ele não voltar. Eu vejo o varejo não pedindo avaliação sobre o seu próprio trabalho. Então, a gente está acostumado a receber avaliação quando atende um telefone de um, sei lá, um call center, quando faz uma reclamação e diz, diz aí, de 0 a 10, quanto você me recomendaria, que é o NPS, né? Quanto você me recomendaria para outro familiar ou amigo, né? Agora, o que eu não vejo é o varejo se abrindo para, acabou de ter uma visita física, de 0 a 10, quanto você avaliaria, quanto você se correu mal, liga para o cara, o que é que correu mal? Porque isso é aquele passo que você dá antes de ele fazer o escarcéu e de ele ir para os meios, gritar que foi mal e pulverizar e infectar outras pessoas com a mesma opinião. Então, na medida em que a gente olha para a jornada, que a gente entende, desde o primeiro momento, quando o cliente teve a necessidade de adquirir alguma coisa que pode estar dentro do nosso shopping, ou dentro da nossa loja, o que for, até o final do ciclo, para que haja recorrência. Hoje, eu acredito muito pouco em fidelização, quando se fala em consumo, porque aí é outra conversa muito comprida, que eu acho que o consumo ele mudou e está muito mais consciente, não tem aquela coisa de eu vou comprar onde eu acredito hoje que faz sentido para mim. Então, agora, eu acredito muito em conveniência, nessa coisa toda, e a conveniência, aquela coisa do voltar e dizer, eu tenho um programa de fidelidade, eu acho que é recorrência. O que a gente precisa no varejo físico, principalmente, e no digital também, é recorrência. Então, a experiência tem que ser massa, tem que haver um acompanhamento dessa jornada minimamente para entender onde é que pequei para poder, na próxima vez, não pecar. Abrir o coração, pequei, dar informação com antecedência do que pode ocorrer mal, se eu sei que pode ocorrer mal, do tipo a obra que eu falei ainda há pouco, a loja fechada, que você faz o cara ir no shopping e não diz que a loja está fechada. Aquela loja que ele programou 1 hora para resolver o problema dele, e uma delas está fechada, e você quer que ele vá no seu shopping de todo jeito, né? Então, assim, a transparência nessa coisa toda e a construção dessa jornada com visão dos dois lados, sabe? E nunca dizer que, vou fazer a jornada do cliente para aumentar meu resultado. A jornada é do cliente, né?
Acho que falta isso, falta o começar pelo começo, começar pela jornada e identificar exatamente onde é que as coisas estão. E aí você consegue ir muito profundamente no problema, e isso vai te gerar bom resultado no médio prazo. Não tem a menor dúvida sobre isso. E enxertar, sim, iniciativas e inovações que diferenciem, que façam diferenciar do mercado. Porque hoje o mercado está comoditizado, né? Todo mundo tem as mesmas lojas, todo mundo tem os mesmos produtos, e o cliente vai comprar no que é melhor para ele, está mais perto de casa, do trabalho, no caminho, ou, de repente, no que mais encantá-lo, né? Se isso acontecer. Alguma A gente só variável vai ele vai saber, escolher, né? Pois é, e a gente só vai saber se ele vai no que ele encanta mais quando a gente encantar de verdade. Exatamente. Senão ou a gente está perdendo para a concorrência, a gente não sabe, né? A gente Exatamente, não vai entender. exatamente. Lauriane, sempre muito bom falar com você. Obrigada. Foi um Eu papo muito adoro também. gostoso. Eu adoro aprender Obrigada, com eu. você. Não Já, ensino já quero nada, a gente trazer só troca a ideia. deep dive para fazer um monte de coisa aqui Vambora, com a vambora, gente. Vamos embora. vamos. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final desse episódio. E você já sabe, para seguir acompanhando nossos conteúdos sobre varejo, siga o nosso canal no Spotify, nos Corredores do Varejo, ou siga o perfil da Front Pesquisa no YouTube. Até a próxima!